4-1 para o Santos no domingo, não foi? Pois é, menos de 24 horas depois, todos os ingressos para o próximo jogo contra o São Paulo já tinham sido vendidos. A missão do técnico Ramon Dias agora é retomar o clima da semana passada, quando o Vasco emendou 3 vitórias seguidas e conseguiu colocar o pé fora da zona de rebaixamento. Não há que desanimar-se. Não temos motivo para desanimar, porque uma derrota não pode apagar tudo que fizemos. Quando cheguei, estávamos em último, quase rebaixados. E agora, estamos lutando. Nunca disse que já estávamos salvos. Peleando e seguimos sendo... Como o Goiás empatou com o Botafogo ontem, o Vasco acabou voltando para a zona de rebaixamento, mas está ali a uma posição de sair. Depois de ser goleado fora de casa, o Vasco vai ficar quase um mês sem viajar. Os próximos 4 jogos do time vão ser aqui no Rio de Janeiro. Além de receber o São Paulo, sábado em São Januário, no dia 18 o Vasco vai enfrentar o Fortaleza também na Colina. No dia 22 tem clássico contra o Flamengo no Maracanã e no dia 25 mais uma partida em São Januário, dessa vez contra o Internacional. O mês de outubro começou com um baque, mas com o apoio dos vascaínos pode terminar bem melhor. Comparecer, sempre teve junto. E o Marcelo é um cara que é um cara do clube, assim, ele não é alguém com grandes pretensões na carreira fora do Santos, né? É alguém que vive lá dentro, que conhece como as coisas funcionam lá e talvez nesse momento seja exatamente o que o Santos precisa. Do outro lado, vi o Ramon Dias sempre muito sensato na vitória e na derrota, da mesma maneira que ele colocou o pé no chão depois de uma vitória com o time não jogando bem contra o América. Ontem ele procurou também não fazer um drama muito grande em cima do resultado. O fato é que esse perde-ganha nessa zona da tabela é uma característica que não deve se perder daqui até o fim do campeonato. Por isso mesmo que acho que não é o caso de se desesperar. O Santos não vai ganhar todos os jogos também, mas pelo menos começa a ter um norte, né? E aí, André? E uma loucura essa mudança de impressões que a gente tem rodada a rodada. É a gente isso. estava no ar depois da goleada do Vasco sobre o Coritiba. Você falou assim, esse time não vai cair, né? Reabertura de São Januário, Sim. né? Aí o Santos jogando mal, concordo plenamente com você, entre todas as equipes nesse bolo aí embaixo, o Santos até 2 rodadas atrás era quem pior jogava futebol. E com jogadores contratados que não respondiam, treinador demitido, né? Quem vai tocar o Santos nesse momento tão sensível, tão delicado? Aí o Santos começa a melhorar, ganha fora de casa do Bahia, ganha do Vasco, que é um jogo desses, né? Assim como o Vasco e Curitiba. E qual que é a impressão que a gente tem depois dessa goleada do Santos sobre o Vasco? O Santos não vai cair. Ué, mas não era o Vasco que não ia cair? Então será que os dois não vão cair? Né? Será que a promessa do Ramon Dias, não vai barrar, não vamos barrar, Sim. vai ser cumprida? Agora não pode borrar, ele falou. Exato, e a tabela reservando essas emoções em jogos entre times ameaçados, partidas que se desequilibram de uma hora para outra. É muito difícil jogar o Campeonato Brasileiro sob esse risco permanente, em especial quando você é uma equipe que tem tradição, que tem camisa, que tem muita torcida, que está acostumada a outro tipo de experiência no Brasileirão. Não dá para a gente fazer nenhum tipo de afirmação. Se não dá para fazer nem lá em cima, imagine com essas trocas de momentos e de impressões que a gente está vendo na parte menos desejada da tabela. Vamos com Bertozzi mais uma, porque eu quero saber da sua opinião no Vasco da Gama. O Vasco da Gama vinha embalado e me parece que a receita é muito do que disse o Ramon Dias, né? É não deixar isso pertencer a um ambiente. Ok, aconteceu. Vamos focar nas outras 5, 6 jogos, nos outros 5, 6 jogos? Mais ou menos isso? Você tem São Januário de volta e a gente viu como o ambiente lá está muito favorável, o torcedor abraçando, empurrando. Você tem um time que voltou a ser um time organizado, entender o jogo de ontem, assim, como coisa que acontece, um adversário que também está numa situação desesperada, mas você não vai ganhar todos os jogos, cara. Você não está na zona de rebaixamento também por acaso, você não está nessa situação por acaso, você não tem um time capaz de pontuar em todos os jogos. Então você tem que aceitar o revés, pensar para frente e repito, assim, o Ramon Dias é um cara que faz extremamente bem ao Vasco, faz bem ao nosso campeonato também, pela serenidade que ele tem para ler as situações, né? As boas e as ruins. Isso tem me chamado muito a atenção. A coletiva dele pós-jogo do América, pós-vitória, em que ele falou, olhando no olho dos presentes, depois falou aos jogadores no vestiário, não é assim que o meu time joga, não é assim que eu quero que o Vasco da Gama jogue.
Então, assim, quem sabe que ganhou sem merecer, entre aspas, né? Porque não é essa bem a palavra, mas quem sabe que ganhou sem produzir o suficiente, às vezes sabe também que não precisa entrar no desespero com a derrota, sabe que ela faz parte. Tem muito jogo ainda. E o Vasco voltou a estar na briga para ficar. E até outro dia, gente, ninguém achava que isso ia ser possível. Vamos acelerar já mais do futebol. Agora é MotoGP o nosso assunto. Sequência, você falou em melhorado, eu pensei no Vasco dessa tropeçada, né? O Vasco agora tem uma sequência de 4 jogos no Rio, outubro todo, né? Porque são 3 jogos em casa e um fora, né? Que é contra o Flamengo. O Ramon, Dani, argumentou com razão. Olha, dos últimos 4 jogos, nós ganhamos 3, só perdemos hoje. Sim, eu não acho que é o caos. Okay. Você acha que é o caos? Mas contra o América não tinha ido bem, hein? Primeiro tempo foi horroroso. Mais de 10 finalizações do América. Apertou o Vasco, apertou. Aí o jogador foi expulso, aí virou tudo. Aí o Vasco, segundo tempo, foi. O zagueiro foi expulso. O zagueiro foi até ganhar. Mas o primeiro tempo foi muito ruim. Mas tem razão, vinha de 3 jogos. Todo mundo muito animado. Não, já era, não vai cair mais e tal. Eu acho que não vai cair também, mas tem que jogar mais. Mas assim, assim... É porque se falar de 4-1... Parece que... É uma goleada. É impactante. Mas tira esses gols... eu falei isso no programa hoje, vou repetir. Do videotape do jogo. E diz tira que é só uma derrota. E aí bota lá pra você assistir. Você não vai falar que foi 4-1 o jogo. Você não vai falar. O desempenho foi melhor do que mesmo o segundo tempo, o time descaracterizando um pouco, porque ele fez essas mexidas, uma tentativa, foi ousado. Mas se o Vasco hoje já respira diferente, se o Vasco tem uma confiança, é o trabalho dele. Sim. A chegada de alguns jogadores, eu e o Pascoal, a gente falava muito, no mínimo 5, 6 jogadores. Para serem titulares, e chegaram né? 6 e 5 para ser titular. E que eu acho que ainda não são. Para manter no futuro, o Vasco dá mais tempo de contrato a jogador que veio das categorias de base. Ao falarmos sobre isso, você, torcedor vascaíno, estará um pouco mais antenado ao que se passa no Gigante da Colina. Se inscreva e deixe sua curtida. Um dos goleiros utilizados pelo Vasco na temporada de 2023 e mais que atualmente vem sendo reserva na equipe é Raus, jogador que atualmente ocupa o 3º espaço entre os goleiros do Vasco, jogador que não tem sido tão utilizado, mas que é bem jovem e é cria das categorias de base do Vasco. Como ele estava com um contrato bem próximo de acabar, o Vasco decidiu estar renovando seu vínculo e dar mais tempo de contrato para que ele possa ficar no Vasco e se desenvolver um pouco melhor diante de todos os treinamentos e experiências com os goleiros titulares do Vasco. O atleta já teve algumas oportunidades de estar jogando fora da Colina em empréstimos e logo voltou ao Vasco para também estar continuando com todo o seu trabalho. Na minha opinião, é algo básico de se fazer, manter ali o 3º goleiro, um jogador da casa, para que ele, quem sabe, no futuro possa estar conseguindo se tornar titular. Você, torcedor vascaíno, deixa aqui um breve comentário com a sua opinião, também se inscreva, deixe sua curtida. Te esperamos em um próximo vídeo aqui pelo canal.